pessoal, mais uma fritada assim. E hoje eu tô aqui com dois amigos que faz tempo que a gente tá pra fazer isso daí. Acho que há alguns meses já que a gente tá falando. Alguns anos. Dr. Rafael Torinho, Dr. Leonardo Salles, são meus parceiros de plantão lá no PS do INCOR, ambos cardiologistas, especialistas em IC e TX, especialista em coronariopatia aguda, os caras top, que eu só tô com medo de sair muita bobagem para a medicina hoje aqui, alto risco. Mas acho que vai dar certo. Se apresentem aí. Lucas, antes de tudo agradecer aqui, uma honra participar aí da fritada, que eu ainda não sei o que é, né? Vou agradecer antes de participar, que no final já pode estar tudo frito aqui mesmo. Honra imensa, assim, a gente se conhece há muito tempo. Apesar de eu não parecer, mas eu fui quase... Foi nosso chefe, né? Insuficiência cardíaca. Os dois, né? E no PS também, uma partezinha no final. Então, vou me apresentar de novo. Meu nome é Rafael Torinho. Fiz cardiologia lá no INCOR. Fiz residência depois em insuficiência cardíaca e transplante. Atualmente trabalho com essas duas feras aí, lá no pronto-socorro. E é um prazer aqui estar com vocês. E eu sou Leonardo, contemporâneo da Cardio do Lentini, fiz meu fellow em coronariopatia aguda e terapia intensiva cardiológica e é um prazer estar aqui ao lado desses dois grandes feras que eu tenho muito apreço. O Torinho nem tanto, mas o Lentini é um cara que eu tenho muito apreço e preparado aí para ver o que vem adiante nessa fritada. Boa! Cara, eu vou falar, esses caras aqui, eles sabem tanta coisa que não é brincadeira. Eu decidi hoje de manhã o que ia ser o caso. Eu ficava pensando, putz, a gente combinou tem acho que umas 2, 3 semanas, né? Eu já mudei várias vezes. Eu falei, não, mas tem que falar disso aqui. Então, no fim, eu escolhi aqui e vamos lá. O que vocês acham que vai ser? Eu sempre começo com essa pergunta. A gente tinha uma conversa paralela também. O que você acha que ele vai aprontar pra gente? Então, no final, a gente concluiu que o que intercede a área dos dois ia ser um choque cardiogênico. Mas... Aí ele falou sobre Takotsu, a gente ainda... É uma coisa que pega um pouco dele, um pouco minha... Fechou. Então, por aí. Eu também acho que é por aí. Tá. Como eu falei, aqui não tem pegadinha, mas como vocês veem muito de tudo, dá pra dar uma forçada. Vamos ver, eu sei onde vai começar, eu não sei onde vai terminar. Perfeito. Vocês estão de plantão lá no PS, chega um paciente de 58 anos na triagem, falando que ele está com falta de ar, e quando você vê os sinais dele, ele está com uma frequência ali de 110, uma PA de 7/5, saturando 93%, bem cansado. Como que vocês começam essa abordagem desse paciente? O que vocês fariam aí? Começa. Por gentileza. Sei que é meio redundante, mas é importante nesse paciente a gente começar pelo começo. Claro que pelos sinais que você falou aí, já não é um paciente que a gente tem muito tempo aí para fazer aquela anamnese de um pouco mais... De interno. Melhor falar isso. Então, um paciente que já parece ter um sinal um pouquinho mais de gravidade, está um pouco mais impotente, então tem que fazer uma coisa com mais brevidade. Mas é importante nesse paciente, que a gente vai ver que tem repercussão no final, a gente começar pelos antecedentes, saber o que ele já vem trazendo de base, se ele já tem uma insuficiência cardíaca, já que ele chega com dispneia, num pronto-socorro cardiológico, que é a primeira coisa que a gente pensa. E levar ele para uma sala de emergência para monitorizar, paciente hipotenso, um potencial de gravidade e fazer o exame físico direcionado. Acho que o interessante aí é que a gente está diante de um provável choque, né? E o choque a gente vai pôr na sala de emergência imediato e o mais rápido possível tentar tirar o paciente do choque. Quando a gente pega todos os choques, lógico, nossa amostra lá no pronto-socorro é viciada para choque cardiogênico, mas no geral a gente vai sempre pensar em choque distributivo a priori. Então, colocar a sala de emergência e tentar estabelecer se a gente está diante de um choque distributivo, um choque cardiogênico, um choque misto ou outras formas de choque, como obstrutivo, são um pouco menos frequentes. E tentar tirar o mais rápido possível do choque. E aí a gente vai tentar delimitar com exame físico, anamnese, como que a gente vai fazer isso de início, seja por volume, vasopressor, antibiótico ou algum outro procedimento. Boa, eu vou falando para vocês alguns dados aí que vocês perguntaram. Se vocês quiserem mais dado de história, de exame físico, pode perguntar. Ele falou que ele não acompanhava, ele era meio tigrão assim, falou que já vinha meio cansado, ele trabalha em construção civil e já vinha sentindo um pouco mais de intolerância aos esforços aí há alguns meses, mas piorou bastante essa semana, por isso que ele procurou. Ele foi no INCOR porque ele achou que
pudesse ter coração ruim, alguma coisa, mas ele não tem história de nada. Não usava remédio, não usava nada. De exame físico, falei já os sinais, né? Ele estertorava um pouco, mas barulho de PS, não era aquela coisa assim, estertorar pra caramba, que é indubitável. Extremidades frias, e é isso. Se vocês quiserem mais alguma coisa, pode pedir. Perfeito. Paciente na sala de emergência monitorizado, como o Léo falou, ressuscitar o paciente. O choque tem uma espiral ali, né? Que quanto mais a gente demora para ressuscitar, mais difícil ressuscitar o paciente. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. O que a gente quer do exame físico aqui? Eles já estão a PE 7/5 aí, né? Não chega a ser uma PA pinçada, mas é uma PA baixa. Para os meninos entenderem o que é uma PA pinçada, matematicamente, você subtrai a PA sistólica pela diastólica e divide pela sistólica, né? PA sistólica menos diastólica. 70. Isso. E se isso der menor que 0,25, tem uma alta correlação com o débito cardíaco menor que 2,2. Ou seja, um paciente que está em baixo débito. Então, esse númerozinho 0,25 é importante gravar. Então, no exame físico, ver se tem estágio jugular, ver se tem refluxo hepatojugular, né? Isso é muito mais acurado para um paciente congesto do que creptos, que você já falou. Extremidades, importante ver, tanto a das mãos quanto a dos pés, ver se tem edema. Palpar pulsos, né? Pulsos reduzidos também fala a favor. Somar coisas, né? E como o Léo falou, procurar sinais infecciosos ativamente, né? Porque, apesar da gente estar no PS cardiológico, ainda a gente vê muita causa de choque distributivo também. Coisas associadas, um descompensa o outro ali, são coisas associadas. E acho que como ferramenta diagnóstica neste momento, que vai ser vital para a gente guiar um paciente que não tem história prévia lá no nosso serviço, a gente não está conhecendo agora, POCs, né? A avaliação tanto de função cardíaca, quanto a avaliação de fatores obstrutivos, quanto fazer uma tração pulmonar para a gente delimitar um pouquinho melhor em que parte que a gente está nesse paciente. Faz parte do exame físico, né? Hoje é uma complementação que a gente beira-leito tem que estar... Tração pulmonar também, ver ali às vezes. Está utilizando. Então, O interno foi buscar o POCUS. Enquanto isso, vocês foram ver a turgência, o cara era bem gordinho, pescoço curto, ficou em dúvida, ele não estava evidente. Enquanto ele vai buscar o POCUS, vocês fazem alguma coisa? Espera por hora. Como ele não tem sinal, ele não tem história de insuficiência cardíaca, né? Isso vai ser um quadro que a gente vai uma grande insuficiência cardíaca aguda, mas que ele se divide na insuficiência cardíaca de novo, né? Que é uma insuficiência cardíaca que a gente não conhece, que abriu um quadro agora. Então, para ressuscitar o paciente, nesse caso, o melhor é vasopressor, é o mais seguro como ele não tem história com a insuficiência cardíaca. O quadro de insuficiência crônica agudizada a gente conduz de forma diferente, ele se divide nesses dois grupos. E exemplos de uma insuficiência de novo, a pós-infarto é a mais ilustrativa, assim. A gente sabe que o paciente está num quadro mais distributivo ali, ele vai precisar mais de vasopressor do que inotrópico no início, são coisas que vão se associar depois. Mas para ressuscitar o paciente, como o Léo falou, de forma rápida, vasopressor. A gente não tem sinal ainda que ele está congesto, porém, é um paciente que está com dispneia, é um paciente que tem crepto, talvez o volume não seja melhor nesse momento. Talvez o vasopressor precoce aí seja o melhor e mais seguro. Puta, isso é uma coisa que o pessoal faz muito por aí, né? E a gente já está super escolado nessa coisa de não ter esse reflexo hipotensão-volume, né? Nossos pacientes, a maioria vai se afogar se a gente fizer isso, né? E Lucas, não é uma coisa assim, sem volta não. Se você lá na frente vê que o paciente precisa de volume, você pode voltar e aí você desmama o vasopressor. A gente só está falando de condutas mais seguras no momento. O interno foi pegar o POCUS, a gente vai passar, fazer um tração pulmonar, fazer uma variação de veia cava ali, que a gente sabe que não é o melhor, mas é o que a gente tem às vezes à beira do leito. E vai somando sinais aí para saber como está o tanque desse paciente. Impressão no sinal que não deve estar vazio, mas a gente sabe que exame físico não é 100% acurado, né? E aí, nesse contexto, o vasopressor é a norepinefrina, né? Que a gente tem às vezes tem muito receio, mas ainda, quando tem ou choque séptico ou choque cardiogênico, o vasopressor de escolha ainda é norepinefrina. A gente tem alguns pontos, algumas situações que a gente vai entrar mais precoce com o segundo vasopressor, mas nesse contexto é norepinefrina para tirar ele do choque. Vamos tentar o mais rápido possível tirar ele do choque. Quanto mais tempo ele fica em choque, pior é o prognóstico desse paciente. Choque indiferenciado ali, como que vocês, se fosse uma prescrição à mão dos velhos tempos, como que vocês deixariam na hora e agora?
Norepinefrina, a solução que mais costuma se usar são 4 ampolinhas, que vai dar 16 mg de norepinefrina pura. A gente põe 234 de soro glicosado e inicialmente aí a gente vai começar 3, 5 ml hora, para uma dose baixinha, aí para dar um teto em microgramas quilo minuto para o paciente. Geralmente isso para um adulto ali de 70, 80 quilos já é o suficiente. É importante falar que não tem medo de começar no periférico, Não. Né? Porque o pessoal tem medo, não está com central, não vou começar na hora, vou passar. Não, começa no periférico, estabiliza o paciente, depois você passa o central, né? Isso é muito importante, até o cara vai passar um central porco, correndo, ter complicação, vai Com o infectar. pano na frente, na cara do paciente, não e tá... o cara chocado, né? Exato. Foi o pano, quando tira o cara tá parado, né? Exatamente, acontece já, né? Que é a mágica, né? Põe o pano, tira. E a gente já tem evidência de segurança dessa conduta, estudos já publicados em revistas de grande impacto com boa segurança de uso de norepinefrina de 3 até 6 horas em acesso venoso periférico. Sempre monitorizando como está o braço, se está tendo extravasamento, mas o importante é tirar ele logo desse choque. Começou na horinha ali 5 ml hora, passei em PA, subiu um pouco, 9,6, chegou o POX. Tinha uma hipocontratilidade difusa, vocês não fizeram, não chegaram a calcular, até vou perguntar se vocês não chegaram a calcular, não, mas claramente era um VE que batia mal, o septo estava do VE para o VD, então não tinha um sinal do D, não tinha um abaulamento de septo para o VE, não tinha derrame pericárdico importante, POX pulmonar padrão B, super difuso, com um pouco de derrame pleural à direita, cava bem engurgitada, sem variação significativa. Como que vocês interpretam esses achados? O Léo tem muito mais manejo de eco que eu, mas eu vou usar um leigo falando assim, eu não fiz eco, Leigo. né? O cara é especialista em isso aí. O pessoal não fica, porque o pessoal às vezes no PS quer pegar o POX e dar a fração de ação. Não, a impressão mesmo, é isso que você falou. Você está achando que tem disfunção ali? É o que a gente quer mesmo. É um paciente com disfunção, eu não quero saber se ele tem 35, 20, 25, isso não vai mudar muita coisa ali na emergência. Então, é um paciente que tem uma disfunção, que a gente chegou chocado, tem sinais aí de hipervolemia, tanto pulmonar, né, linhas B difusa, padrão de síndrome intersticial alveolar, e uma cava túrgida que não varia, em um paciente com dispneia. Até que se prove o contrário, esse quadro aí, que pela impressão se deu, é um paciente que descompensou uma insuficiência cardíaca em perfil 6, já no choque cardiogênico aí, que a gente já entrou vasopressor de apneia, né? Esse espectro IC perfil 6 choque cardiogênico, a gente explica lá, é quase um espectro contínuo da doença mesmo, né? Então, parece que ele está mais pro polo do choque cardiogênico, com a gravidade um pouco maior mesmo. Então, o Léo pode, se você quer falar mais algum detalhe. Acho que é por isso aí. Então, a gente está aí, uma avaliação a priori tem que ser subjetiva, fração de ejeção não é o momento, a gente pode usar algumas alternativas como próprio avaliação visual, contra distância e septo, isso pode ser usado aí de uma forma mais prática, que às vezes tem seus contratempos também. Os meninos pedem para você calcular muito VTI, né? É, bastante. Mas o VTI também tem as suas particularidades, que às vezes a gente calcular errado, você tomar uma conduta baseada num erro, talvez seja melhor do que não, seja pior do que não tomar uma conduta, sabe? Então Nossa, a gente frase vê bonita, muito, cara. a gente vê muito isso aí. Você vai lá, o cara faz um VTI mal, pega um fluxo que é na verdade mitral, não é da via de saída, fala que o VTI tá bom, evita de dar um inotrópico positivo. Então, isso é perigoso nesse sentido. O VTI, ele tem que ser, a pessoa tem que ser treinada para isso, existe aí as maneiras de se treinar. Talvez o que nesse paciente, a gente olhando assim, a gente começou vasopressor precoce, uma coisa que eu entraria a priori nesse paciente é antibiótico terapia, depois a gente descalona. Vamos tentar entender. A gente sabe que dentre os principais fatores de descompensação de insuficiência cardíaca do quadro, que é o que parece estar nesse contexto, a gente tem má aderência e tem infecção. E se a gente pega toda a população de choque, a maioria do choque vai ter componente distributivo. E dentro desse componente distributivo, geralmente é um processo infeccioso. Então é um paciente que eu entraria vasopressor de início, a gente viu que tem
essa contexto de um déficit contrátil do VE, a gente vai associar um inotrópico, e o inotrópico neste momento é dobutamina, e entraria em antibiótico terapia também. Depois a gente vai ver, vai colher os exames, vai ter mais calma, vai fazer um rastreio infeccioso, e se necessário, a gente tira fora esse antibiótico. No início, é jogar pesado. Um paciente hoje no Brasil, num hospital público, melhor tratado que ele tem mortalidade no choque distributivo ou cardiogênico acima de 50%. Então, isso aí a gente está diante de um paciente que tem mais de 50% de chance de falecer na internação. É o paciente que eu vou pegar pesado. Quanto mais eu pego pesado no início, quanto mais rápido eu tirei desse choque, melhor é o prognóstico desse paciente. Isso é uma coisa que você falou, cara, a gente não tem que ter medo da primeira dose. O que você não vai é manter se não tiver infectado. Mas a primeira dose ninguém pode julgar, né? Exato. O cara com choque indiferenciado, probabilisticamente, como você falou, tem muito risco, né? Pela gravidade, né? Pecar pelo excesso nesse momento. Né? O antibiótico não vai fazer mal para aquele momento e depois, se não é infecção, tira o antibiótico. Né? Tem que ter essa consciência de tirar também se não precisar, né? Não pode manter ali também, que isso aí não é a conduta correta. O Léo falou, agora a gente acha que, mesmo sem exame, Léo, acho que já tem uma segurança de a gente começar o inotrópico para ele. Com certeza. Né? Começar o inotrópico, a gente já começou o vasopressor. Se for, depois também a gente não tem problema nenhum de tirar o vasopressor, se a gente vê que não é um choque distributivo, né? Você falou de infecção, mas é um paciente que não tratava nada, ele não tem má aderência, mas ele não tem aderência nenhuma, porque nunca foi tratado, né? Então, a gente começa o inotrópico e avalia se depois consegue desmamar. Vou fazer uma pergunta agora, vou dar uma puxada. O gatilho para começar o inotrópico foi porque vocês viram a disfunção ventricular. Primeira coisa, se põe o POCUS lá, não tem disfunção ventricular, faz algum sentido começar um inotrópico? Inicialmente não. Inicialmente não. Tá. Segunda pergunta, sempre que eu tiver um paciente com uma disfunção ventricular, quer dizer que ele está em baixo débito? Não. Porque isso é dá um nó na cabeça, né? É importante. Mas a gente sabe que processos que exigem muito do coração em um paciente que tem disfunção, normalmente, mesmo aquele paciente com um débito normal para ele ali, naquele que ele já está acostumado, ele vai precisar de um débito um pouquinho maior, tá? Isso é uma avaliação, mas nem todo paciente com disfunção e chega mal vai precisar de inotrópico. Mas a gente sabe, assim, paciente que chega com quase que a gente vê às vezes lá, um paciente que tem uma disfunção grave chega com a colecistite. Talvez aquele débito para suprir aquele quadro inflamatório que ele tem ali não vai ser suficiente e você vai precisar alguma hora começar o inotrópico para ele. Mas aí você está falando de baixo débito, né? Isso. Explica aí qual que é a diferença entre fração de ejeção reduzida e baixo débito. Baixo débito é um débito insuficiente para manter a perfusão dos órgãos nobres do corpo, né? Então não quer dizer que o paciente que tenha disfunção ventricular vai ter essa queda de perfusão. O paciente está com a sua periferia adaptada, ele consegue suprir com aquela fração de ejeção a perfusão dos seus órgãos. Então, fração de ejeção reduzida não é igual a baixo débito. Tá? Isso é importante. Se você vê um paciente com fração de ejeção, você não pode associar isso de forma imediata. Assim. Se é no ambulatório, todo mundo vai ganhar do Exatamente. E o contrário também é importante. Não é que fração de ejeção preservada é débito cardíaco suficiente. Exatamente. Então, isso pode acontecer. Em estados de alta demanda, você pode ter um débito cardíaco, vamos dizer, uma insuficiência relacionada aí a toda essa demanda do corpo. Então, esse cenário da emergência é para você diagnosticar. A monitorização do choque dificilmente vai ser com POCUS, vai ser baseada em exame físico, que a gente tem Motrin, a gente tem tempo de enchimento capilar, a gente tem lactato, a gente tem outros dispositivos que vai ser, teoricamente, aí, em uma parte já de intensiva cardiológica, intensiva geral no contexto. Outra coisa interessante é o que vai delimitar o iniciado do bulto ou não. Aí se você tem a possibilidade de ver, analisar exames, gasometria, lactato, às vezes esse paciente nem precisava de norepinefrina, se ele tivesse em baixo débito puro, ele só precisava mesmo era de um inotrópico, de dobutamina. A gente vê muito isso na prática. Eu ia falar isso agora. O Lucas já me perguntou isso no plantão. Mas como era um paciente diferente, eu nem quis entrar nessa seara, né? Porque é diferente a fisiopatologia do choque cardiogênico de um paciente que abre um EC agora de um paciente que já tem EC prévio. É totalmente diferente, né? Então, às vezes, você mesmo... E o pessoal tem muito medo lá, até os cardiologistas têm medo mesmo. Aquele paciente que chega em potência e já tem EC, você começar primeiramente a dobutamina em vez da nora, entendeu? Então, esse paciente com IC, não é o caso do nosso paciente aqui em potência lenta, é um paciente com IC crônica que agudiza, você tem a segurança de já começar
no caso de baixo débito, a dobutamina como o primeiro resgate ali daquele choque. Independente do corte, né, que é pressão sistólica, que muita gente põe, pressão sistólica abaixo de 90, vou cessar na norepinefrina. Às vezes não, no cara que é IC crônico, a gente costuma dar dobutamina, às vezes com PAS de 70, com muita segurança a gente vê aí que na hora que o coração começa a contrair melhor, você aumenta o volume sistólico, essa PAS joga lá em cima. Aí o pessoal joga pra mim assim, na diretriz tá assim. Aí eu falo assim, a diretriz é uma coisa de segurança geral. Exato. Seja lá onde não tem nada que a gente está tendo aqui, um paciente que chega com um quadro de choque cardiogênico, o mais seguro é começar o vasopressor. Ele não vai ter esse tato. A gente está no hospital agora, às vezes, quaternário, a gente consegue aqui fazer uma coisa mais sensível para o paciente, mais acurada para começar. Tem muito N, né? Exato. Uma coisa, a gente conversa muito isso no curso prático, que o pessoal fica muito angustiado de começar do buto. Pra gente é rotina várias vezes por dia, né? Só que eu acho que também tem, a primeira coisa é isso que você falou lá no começo, que o pessoal às vezes não percebe, que os nossos pacientes em geral são o chagásico que interna a cada 2 meses por insuficiência cardíaca perfil C, né? Ele precisa de débito, você dá débito, resolveu, né? Mas se o cara também pegar um paciente desse e quiser começar a nora, também não tem problema nenhum. Não tem nenhum problema. Até mesmo que norepinefrina aumenta o volume estressado, vai aumentar um pouquinho o débito cardíaco. Sim. Né? Tem as situações que a gente, no choque cardiogênico, tem algumas teorias que você não vai dar norepinefrina de início. Se tivesse possibilidade de vasodilatador, você daria, mas nesse contexto você não sabe o que está acontecendo, norepinefrina, dobutamina e vamos aí sequencialmente reavaliando nossas condutas. O ideal é sempre você tomou uma conduta, você não fique cego para essa conduta. Você vai reavaliando, retira o que tem que ser retirado, acrescenta o que tem que ser acrescentado e vai acompanhando a evolução do paciente. Quanto mais grave o paciente, mais de perto você tem que estar dele, mais a reavaliação tem que ser mais precoce. A conduta que você faz, você tem que reavaliar depois de alguns minutos para saber qual o efeito que ela teve. A nora é assim, que você já trouxe até a recuperação da pressão. A dobuta vai ser assim, a gente vai ter que ver a perfusão, vai ter que ver como é que está o paciente, se ele melhorou dos sintomas. O inotrópico traz o paciente que está embaixo dele uma sensação de melhora. Ele fala para você que está melhor, né? Ele fica mais corado, ele fica mais em um estado melhor. Você vê isso visualmente mesmo. E, voltando para o caso, o Léo até já levantou a bola aqui, gasometria é um negócio assim que para o cardiologista que tu cuida de ser faz parte do exame físico. A gente tem que ter uma... Eu vou até te interromper, porque eu vou fazer uma pergunta agora, que eu acho que você vai usar isso na resposta, aí você já junta. Uma dica de especialista que a gente vê muito pessoal errar, que pra gente também é dia a dia, mas que a gente vê muito pessoal errar e que eu acho que essa dica de vocês vai ser valiosa. Chega um cara, esse chegou hipotenso, mas se chega um cara, um PA 10,6, você passa o POTS, ou ele já tem história de insuficiência cardíaca. O que te levaria a começar a dobuta ou não nesse cara? Em outras palavras, como identificar um baixo débito num paciente com IC descompensada que não está francamente hipotenso? É importante falar que hipotensão no paciente com IC não é igual a baixo débito e normotensão não é igual a débito normal. Isso é importante a pessoa levar. Porque eu já vi gente falar, não, a pressão está boa, ele não tem, não é isso. Né? O paciente com IC pode estar em baixo débito mesmo normotenso. E a gente precisa, além do exame físico, que para débito às vezes não é muito bom, que você falou, extremidades, tempo de enchimento capilar, né? Que válvula de 3 segundos a gente tenta fazer de forma mais acurada, aperta o dedinho 10 segundos, vê, conta de forma correta. Pulsos, sintomas que podem ser de baixo débito, náusea, vômito, resistência ao diurético que ele já estava usando, ou seja, ele usava uma dose, estou usando a mesma dose e não estou urinando a mesma coisa, né? Alteração do nível de consciência de comportamento, coisas sutis que você tem que... O paciente não vai te falar isso, você tem que perguntar ativamente, né? E depois, muito importante, que a gente vai falar mais para frente com certeza, se guiar com exames complementares que indicam algum tipo de disfunção orgânica pelo aquele débito. Aí você vai... É um paciente que você chegou aí, vai ter um pouquinho mais de tempo para a gente conduzir. Então talvez a gente não comece a dobuta de cara, mas depois, cercado de informações, você consegue concluir isso. E o que você faria de exame aí, Léo, para procurar baixo débito? O mais rápido que a gente costuma fazer, a beira-leito, é gasometria, né? Gasometria, seja arterial, seja às vezes na indisponibilidade pouco venosa mesmo, e a gente vai tentar ver, preferencialmente com gasometria arterial, um lactato. Lactato, a gente sabe aí que o lactato alto se correlaciona com mortalidade intra-hospitalar em pacientes chocados, independente da etiologia do choque. Então a gente costuma olhar bastante lactato, a gente costuma olhar bastante piora da função renal, a gente costuma
olhar bastante em pacientes com choque cardiogênico, aumento de transaminase, que às vezes pode vir só pela hipervolemia circulante do paciente, como também por uma baixa perfusão costuma acontecer também. Então são exames laboratoriais que a gente vai olhar, função renal, transaminases, lactato e o exame clínico associado. Quem já discutiu o caso de C comigo sabe que eu passo alguns minutos falando sobre a gasometria, né? Porque o nosso paciente é um caso, né? Mas o paciente com IC crônico, ele tem, como eu falei já aqui, a periferia adaptada. Então ele faz o metabolismo anaeróbio tardio. Ele consegue extrair o oxigênio de forma mais eficaz que a gente aqui. Tá? Se nosso débito reduzir, nossa periferia não está adaptada, com certeza a gente vai agudamente aumentar o lactato. Mas nosso paciente com IC crônica, ele consegue extrair esse oxigênio de forma mais eficaz que a gente, por adaptação àquele débito baixo pela fração de injeção que ele tem reduzido. E, o que eu te falo, a gente vê isso na UTI, né? Que a gente calcula esse VO2, lembra desse VO2? Reflete isso aí mais ou menos. Então, mais precoce que isso é o distúrbio do sistema tampão, ou seja, a acidose metabólica, que a gente vê muito pelo base excess, a negativação do base excess. Isso é muito mais sutil, porque apesar do ácido lático não ser produzido precocemente, nesses casos, outros ácidos são produzidos, né? Porque a gente está reduzindo a perfusão renal, diminuindo a depuração de ácidos por ali, do fígado também reduzindo ali a depuração de ácidos. Então, outros ácidos estão sendo produzidos ali que não são medidos no sangue. Então, o distúrbio do sistema tampão é mais sensível que o lactato nesses pacientes. Pacientes com IC crônica que aumentam o lactato, eles são muito graves, já no espectro avançado da doença, mais para um choque cardiogênico grave, ou ele tem um mecanismo distributivo que desadaptou essa periferia dele aí. Então é importante, outra coisa que, para guiar quem está conduzindo o paciente, lactato normal não exclui baixo débito. Isso talvez seja aí uma coisa que se come muita bola, muita né? Bola, Faço bola. tudo. O paciente clinicamente aí tá mal, né? Tá mal perfundido, não tá legal, mas o lactato veio bom. Tá ótimo. Não é assim. O lactato é muito mais para sensibilizar do que para excluir, né? Exatamente. Mecanismos de adaptações. E como o Léo falou mesmo, gravidade. Paciente que chega, esse paciente não é igual aquele que está com lactato normal. Ele tem uma mortalidade maior que aquele paciente. Ele é mais grave, o paciente com IC que tem lactato alto. O Léo falou aqui, eu não sei se a gente já está pulando um pouquinho, mas o Léo falou sobre transaminase. Eu também passo algumas horas falando sobre isso também lá no pronto-socorro. Eu acho que o importante no paciente que tem você ter uma avaliação das transaminases, da gama-GT, fosfatase e bilirrubina. Porque é diferente o comportamento dessa. Foi um estudo até 2000, ele faz um gráfico lindo com isso aí. O paciente que está só com gesto, ele tem uma lesão colestática ali, né? Pela interação do sistema venoso com o colédoco, ali ele tem uma lesão colestática. Então ele aumenta muito o gama-GT, muitas fosfatase, muita bilirrubina direta. Então ele tem uma lesão colestática. As transaminases costumam ser poupadas nesse caso. O paciente que faz baixo débito, se é a redução da perfusão, ele tem uma hepatite isquêmica. E são, em casos graves, a gente já viu, o caso de transaminase acima de 1000. É um dos casos anedóticos que faz transaminase acima de 1000, né? Então, aumento de transaminase no paciente com IC, tem que levantar, será que não é? Vamos pesquisar aqui, será que esse paciente não está em baixo débito? Porque só a congestão é difícil fazer aumento de... Grandes aumentos. Grandes aumentos, é difícil. Da hora. E aí, eu vou deixar essa para depois. Eu ia perguntar mais uma aqui, que é essas dicas de especialista mudam muito, né? Porque isso aqui é ouro, né, cara? É de quem vê muito, assim, além de ter estudado muito, vê muito. Me diga uma coisa, então, vocês passaram o POCUS, ele tinha sinais de baixo débito, tinha também a pressão, mas tinha lá a extremidade fria, estava com outros sintomas, beleza. Vem um lactato de 18 mg por decilitro, pouco aumentado arterial, corroborou. Como que vocês prescreveriam a dobuta para ele e como monitorizaria a resposta? E os outros parâmetros da GAS aí, o pH? Base excess menor que 10, o menos 10, pH 7,29. O que mais que você quer? Acho que estou satisfeito. Então tá bom. Os detalhes ainda não são bons, mas para conduzir agora, você quer falar da dobuta? Dobutamina. Acho que é a prescrição mais comum. É porque a nossa é uma concentrada para o uniforme, né? É muito concentrada. A gente usa, vou passar essa que a gente mas usa. É bom passar, é boa. Essa é boa. Porque Bem geralmente é um tranquilo. paciente com gesto que não vai querer receber tanto volume, né? Então a gente põe 4 ampolinhas, cada ampolinha tem 250 A nossa vai miligramas. virar padrão a ver pro mundo. Pro mundo. E a gente adiciona 170 ml de soro, causando
criando ali uma solução que tem 4 ampolas com uma solução total de 250, né? 170 de soro puro. E aí a gente vai iniciar essa solução para um cara de 70 quilos, mais ou menos. Se você começar 5 ml hora, vai ser algo ali em torno de 5 microgramas quilo minuto. É algo parecido com isso, você vai calculando essa parte. E aí você vai, quanto eu começo de dobutamina? Geralmente a gente vai olhar o paciente. Tem uns 70 quilos, começa 5, 6 ml hora. Tem um pouquinho mais pesado, tem um pouquinho mais de peso corporal, você vai jogando ali um pouquinho para cima, vai dando mais ou menos uns 5 microgramas. Uns 5 microgramas por minuto. Aí você pode até olhar ali se ele é usuário prévio de beta-bloqueador, esse paciente nosso não é, que demandaria talvez um pouco de início de dobutamina numa dose maior para ter teto. A gente vai usar uma dose de dobutamina de 2,5 até 20 microgramas quilo minuto. 2,5 para IC a gente não costuma usar tanto, a gente já costuma partir ali de 5 microgramas quilo minuto para o paciente. E a monitorização desse paciente vai ser a monitorização a priori beira-leito, vamos ver, aumentou o débito urinário após o início de dobutamina, melhorou, se dá o clínico, o paciente está mais consciente, parou de nausear, está melhor perfundido, vou ver tempo de enchimento capilar, posso recoletar um lactato caso ele tenha vindo um aumentado. Às vezes o lactato até de início pode subir um pouco se ele tivesse muito vasoconstrito na periferia, e às vezes eu posso ter um achaute de lactato, dou um pico e depois começo a lavar, mas a gente vai ver outras monitorizações. E no ambiente já de intensivo, a gente tem alguns monitores de débito que a gente pode instalar, mas é uma coisa que foge um pouquinho ali do cenário de emergência. Uma outra coisa que a gente pode considerar nesse início é também invadir o paciente, cateter venoso central, vamos olhar esse VO2, como está se comportando esse VO2, posso considerar também passar uma linha arterial, uma PAI, ver como que se comporta a pressão. Sonda vesical, né? Sonda vesical para débito urinário. A furo ainda, né? É isso que eu guardei para falar e daqui a pouquinho. A furo a gente vai chegar lá. Vai vir alinhada. Vai chegar né? lá. Então a gente parte de um paciente que lá no início a gente estava considerando, quando a gente não sabe, dar volume. E aqui a gente já está considerando dar um pouco de furosemida. Às vezes pode soar um pouco confuso. Eu estou dando volume, depois eu vou dar furosemida. Não tem um certo, um errado. Né? A gente tem que tentar tirar ele do choque. A gente tirou ele do choque, reavaliou pressão, reavaliou critérios de perfusão. Está melhorando. E agora a gente pode começar a tratar de fato nosso paciente. Se ele está congesto, essa congestão não é que não é benéfica, ela pode ser maléfica. É isso que a gente vai se atentar de tratar o que está acontecendo. E uma coisa que às vezes o pessoal fica na dúvida, volume, furo e tal... É engraçado, eu gosto sempre de pensar, porque IC é o que eu falo que assim, tipo, cardio tem pouca doença, mas as doenças têm muitas nuances, né? Sim. Então, tipo, IC o cara pode chegar com PVC alta, normal baixa, capilar alta, normal baixa. Quando é choque cardíaco, necessariamente o índice cardíaco vai estar baixo, é a única coisa aqui, né? E aí, nesse caso, a gente tem ali indícios de pressão de enchimento alta, sim, venosa, central e capilar pulmonar, né? E aí, nesse caso, o volume só pioraria, porque o volume vai aumentar as pressões, né? Vai dilatar mais o ventrículo, vai piorar o débito, vai piorar a função renal, vai jogar contra você o volume desse paciente, com certeza. E aí, vocês começaram a dobuta, monitorizaram aquelas mesmas coisas que levaram vocês a ver o baixo débito, ver se elas passaram. Só antes de eu passar, aliás, uma pergunta. Se ele ainda tivesse com sinais de baixo débito, motley, joelhinho frio, mão fria, meio sonolento, débito ainda urinário meio ruim, como que vocês titulariam a dobuta? É a beira-leito mesmo, não tem numerizinho mágico de ir subindo, você vai subindo e avaliando esses sinais. A gente sabe que no choque cardiogênico, no choque em geral, o resgate precoce é muito importante. Então, você está subindo dobuta, eu não vou esperar essa dobuta chegar em 20 para prosseguir o meu suporte. Tem que considerar coisas a mais aí. Algum dispositivo de assistência ou associação de inotrópico. Não espere a dobuta chegar em 20 e não ver seu paciente melhorando, porque o choque cardiogênico é um vórtex e quando o paciente está lá embaixo, você não consegue levar ele para cima de novo. Várias disfunções orgânicas, ele entra numa catástrofe médica mesmo, a gente não consegue resgatar. A gente tem exemplos assim, acontece, a gente vê, né? Falando um pouquinho agora disso, do parâmetro de monitorização, o Léo falou perfeito, o lactato até é um parâmetro ruim para a gente monitorar, porque ele às vezes demora para cair nesse paciente. Então a gente tem alguns parâmetros mais precoces. O Léo agora já invadiu o paciente, botou acesso, tem um delta CO2, né? Que a gente pode calcular melhor, que reflete, né, quando ele está acima de 6, reflete um quadro de... Delta CO2 explica para o pessoal. Delta CO2 é a diferença do CO2 arterial, PCO2 arterial, com o CO2 coletado no catéter venoso central, né? Você faz uma conta matemática, um menos outro, né?
E essa diferença dando maior que 6 reflete um estado de baixo débito. Por lentificação, é uma coisa mecânica mesmo, física. O débito está baixo, lentifica o fluxo, acumula mais CO2 ali no metabolismo e isso vai aumentando. Esse é o parâmetro mais precoce que a gente tem que melhora após a situação do paciente. E depois dele vem o Base-XS, depois vem o lactato. Desses quadros aí, a monitorização laboratorial. Então, a gente tem que estar ciente disso para a gente, não melhorou o lactato, não, vou aumentar do buto. Talvez ele vai melhorar esse lactato. A clínica melhora antes do lactato também, né? Então, a gente tem que ter esses parâmetros para saber se nossa conduta foi correta, e está sendo correta, né? Então, e pelo contrário também, a gente fez a dobuta, coletou um delta CO2 e não está, pode ir atrás disso aí, pode aumentar, não espera o lactato. E aí, nesse caso, ou se o delta PCO2 não melhorou, ou se a clínica ainda não melhorou, aumenta quanto? Aumenta um pouquinho? Aumenta um tantão? Geralmente a gente vai acabar aumentando de 5 em 5, né? Então, de 5 microgramas, então tá 5, vamos passar para 10, vamos passar para 10 para 15. E tem que calcular, né? Senão o Léo fica bravo no plantão. Isso é. Verdade. Já vi alguns apertos no plantão. Mas ele tá certo, porque 10 ml para uma paciente de 40 quilos é diferente de um paciente de 100. Isso. É mais que o dobro de diferença. E a conta não é difícil, Léo, assim, ela não é difícil. Não é. Lucas, assim, O cara demora 2 minutos para calcular no Eles máximo. demoram mais vezes perguntando às vezes uma coisa que não tem importância da história do que calculando isso. E dobuta não é nora, né? Eu acho que essa é uma mensagem que é muito importante, que às vezes fora dos cards o pessoal confunde, né? Primeiro por isso. Se você não calcula o micrograma quilo minuto, você não sabe o seu teto, a sua dose baixa. E segundo que aí, melhorou, posso ir baixando para testar? Aí você vai tentar entender o que está acontecendo, né? Nesse contexto, a gente a gente deu dobutamina, de repente a pressão do cara está lá 130 de sistólica. Talvez lá no início era um cara que responderia a dobutamina puro, né? Então você vai tentando diminuir noradrenalina. Isso que eu falei no mesmo. Às vezes é um caminho que a gente pode voltar. Às vezes no mesmo plantão, a gente tá com noradrenalina, a gente pega o plantão com noradrenalina, daqui 3 horas ele está vasodilatando com nipride. Então é um paciente que a gente vai tentar manejar nesse sentido. Então a dobutamina a gente estabiliza, vamos reestabelecer a perfusão orgânica, vamos reestabelecer o bom funcionamento, vamos diminuir noradrenalina, a gente vai geralmente pensar em retirar a dobutamina quando a gente consegue vasodilatar o paciente. No geral, a dobutamina não sai no mesmo dia que entra. Isso que eu ia falar. Exatamente. Esse não é pro cara ir tentando, Não. até porque a resposta demora, né? Demora. Então é tipo, a dobuta sobe rápido e desce lento. Provavelmente outro dia na UTI, né? Se saiu no mesmo dia, porque não começou de forma correta. Essa é boa também, essa massa é É. boa. Beleza, então o paciente de vocês botaram a nora, botaram a dobuta, ele melhorou bem. A nora foi lá titulando por pressão, monitorização, vocês comentaram, central, linha arterial, sonda vesical de demora. Beleza. Agora, primeira treta. Vocês estão com a mão coçando para prescrever furo? Sim ou não e por quê? Sim. Sim. A furo entraria na mesma hora que a dobuta ali, né? São terapias similares ali nesse momento. Mas pode prescrever furo para o cara hipotenso? Pode e deve. E deve nesse caso, né? Explica aí. Ela não cai pressão. Pode até aumentar, se você, nos pacientes com IC-perfil, a gente vê, a gente esvazia um pouquinho mais o ventrículo e até pode aumentar um pouquinho o débito ali. Mas a furosemida não baixa a pressão, não tem que ter medo nesses casos o paciente está com gesto. Você vai melhorar seu paciente prescrevendo a furosemida. Por quê? O paciente está com gesto, né? PVC alto, ventrículo estufado, redução do débito por isso, rim com pressão venosa alta, pressão intraglomerular alta, fígado provavelmente também. Então o paciente precisa tirar o excesso de volume que vai se acumulando ali. Isso vai melhorar ele clinicamente, né? Não tem como ele estar hipervolêmico e hipovolêmico ao mesmo tempo, né? Não tem até como ele está mal distribuído, mas não é o caso do nosso paciente agora. Não é o caso, que é um paciente que não é um paciente que a gente vê isso com uma terapia mais prolongada. Não é esse caso, um paciente mais grave. Não é. O nosso paciente está com intravascular cheio. Isso eu tenho certeza. Não tem. Eu não preciso de PVC, eu não preciso de pressão de oclusão de artéria pulmonar para saber que ele tem congestão aí. Eu não preciso nada disso. Clinicamente eu consigo falar. E nesse contexto aí, eu acho que vale a gente falar uma coisa também. O cara crônico e o agudo aqui são muito diferentes, né? Nessa questão do intravascular e do extravascular, né? Sim, quer falar? O cara crônico ele tem uma adaptação, tanto do sistema linfático, venoso, muito capaz de trabalhar com volumes circulantes maiores, né? O cara agudo ele não costuma tolerar tanto. E a gente tem que lembrar que o coração é um gerador de gradiente.
Se eu estou com um tanque cheio, estou com uma pressão venosa muito aumentada, na hora que eu gero um gradiente ali, o coração bate, o sangue não consegue tanto para frente. Então a gente tem algumas síndromes, por exemplo, cardiorrenais, que você melhorando apenas só o volume circulante, deixando o tanque vazio, a gente costuma melhorar todo o sistema renal, hepático, um bom funcionamento do corpo, porque o coração vai ter maior facilidade. Eu empurro mais fácil o que está na frente vazio, né? Vamos dizer assim, eu tenho um caminho vazio para o sangue para frente. Então esse é o sentido, eu vou distender menos o ventrículo, eu vou reduzir a pressão venosa, eu vou diminuir venocongestão, hepatocongestão, vou melhorar a parte respiratória, vou melhorar a parte de trocas gasosas, de hiperóxia, evitar hipóxia. São todos esses contextos que a gente vai trabalhar no paciente, principalmente no IC crônico e também no IC agudo, tentando reestabelecer o bom funcionamento. É um pouco de física também ventricular, assim, ou um coração meio dilatado, ele não consegue contrair direito, né? Ele não tem aquela força, ele não consegue fazer o mecanismo fisiológico dele. Então, o coração cheio é um coração que não está funcionando direito, está sofrendo, né? Então, a gente, tirando esse excesso de volume, a gente vê melhora também da função cardíaca. Vai ajudar a dobutamina, vai jogar junto com a dobutamina nesse caso também para melhorar isso aí. E uma coisa legal, os seus pacientes com IC com Chagas, que estão há anos com sistema neuromonar, neuromoral, com o sistema renina-angiotensina ali trabalhando para reter líquido, é um paciente. O cara é um caminhão-pipa. O seu que estava em casa assistindo Globo Esporte e infartou, não teve tempo de expandir o intra e o extra. O seu às vezes até ganha volume, né? O seu raramente. Exatamente. É um paciente que ainda não teve esse mecanismo todo para acumular tanto volume assim. Não vai precisar tanto de urétil como o paciente, às vezes até no início precisa de um pouquinho de volume mesmo para funcionar. E aí cai naquilo da probabilidade pré-teste que a gente sempre fala. O seu, a probabilidade pré-teste de acertar com a furosemida é altíssima, né? Altíssima. Tanto, lá a gente prescreve furo muito tranquilo. Se você me falasse no começo que ele tinha diagnóstico de C, com certeza ele ganharia furo, né, no início também. Mas como você não falou, a gente foi aos pouquinhos. Essa era a ideia, dificultar um pouquinho, né? E aí esse cara aí melhorou, aí veio uma create de 3. E aí, com create de 3 pode fazer furo? Pode ser tranquilo, a gente mantém, a conduta é a mesma. A gente estava falando sobre a congestão, né? Ele é uma síndrome cardíaca, o coração e o rim são órgãos muito dependentes, até tem a síndrome cardíaca que botar, porque eles são muito dependentes, a piora de um, piora o outro. A piora do coração leva a piora aguda do rim nesse caso, né? Que pode ser tanto pela congestão, pelo aumento da pressão venosa, quanto pelo baixo débito, pela redução da pressão arterial. Os dois aí devem ser coisas associadas. E a furo aí vai jogar a favor. E não ter medo da furo, né? Nesse caso, porque a create pode piorar nos primeiros dias com a furo e você deve manter a furo se a sua suspeita será que ainda está congesto. Então não tenha medo de uma piora em 24, até 48 horas em alguns pacientes da função renal, ela tende a melhorar se sua conduta estiver alinhada. Hemoconcentra também, né? Exato. E havendo congestão renal, parece ser pior até mesmo do que a baixa perfusão renal. Então, isso aí dá furo, na verdade, vai melhorar esse quadro, pode fazer no saimeiro, vamos manter aí um balanço hídrico negativo nos próximos dias, até a gente ter a ideia que está se restabelecendo na euvolemia. Eu posso estar falando bobagem, mas se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, vocês vão saber isso melhor que eu. Teve aquele estudo ESCAPE do Swan-Ganz, a variável que mais se correlacionou à disfunção renal era a PVC alta, né? Então, mais do que baixo débito, a PVC alta faz o tamponamento renal lá, né? Porque o rim consegue, às vezes, se adaptar com a dilatação da referente quando ela tem isquemia. Mas se ela tiver muito túrgida, a referente não consegue fazer esse mecanismo. Ele perde esse mecanismo de adaptação aí, né? Igual a hipertensão intracraniana, né? Não Exatamente. Não consegue. Importante no rim também que ele é prognóstico, né? Existem critérios de risco e usa a ureia como prognóstico nesse caso. Então o rim é prognóstico também no paciente. O paciente que piora a função renal é mais grave do que aquele que não piora. Então é importante também o rim nesse caso que você falou, que apesar de a gente fazer tudo para ele melhorar, um paciente que já chega com uma ureia muito alta é um paciente mais grave. E aí o interno que estava lá com vocês chegou e falou, vamos prescrever uma ampola de furo? E aí? Bingo da furo, quem dá mais aí? Furo, eu digo assim, não existe dose errada, né? Porque assim, uma ampola de furo pode ser muito errada no paciente, você está perdendo tempo. Mas no paciente virgem de furo, provavelmente ele vai responder algo, uma ampola de furo. Mas a gente tende a dar uma dose um pouquinho maior. O pessoal gosta de... Eu faço... Tem vários esquemas, né? Vários esquemas. 1 miligrama quilo, né? Eu faço de 1,5 no virgem de furo e 1,5 a 2 miligramas quilo no quem já usa furosemida. Mas existe também converter pelo peso, botar 1,5
botar a dose em casa, a dose em casa oral converte para venosa, assim, o pessoal faz várias, você vê no PS, várias pessoas fazem de forma diferente. Eu faço 1 a 1,5 kg no caso dele, porque com certeza ele vai ter uma resposta satisfatória. Por quê? Porque eu começar a dose, eu acho que posso perder tempo aí, né? A gente viu que é importante ele perder volume aí, né? Vai melhorar a função orgânica dele, vai melhorar a função cardíaca. Então é importante a gente jogar para ganhar. E a primeira dose, dificilmente você vai passar do ponto. Exato. Né? Não é a dose que vai ficar na internação, é a dose que você vai tratar ali. Depois a gente calcula a dose que ele respondeu e... Se você viu depois uma depressão intravascular, você pode correr atrás, fazer um pouquinho de volume. A gente fala que é mais fácil entrar do que tirar. Então, com certeza. A furosemida é um auxílio muito grande no manejo desse paciente, tanto na sala de emergência quanto nos dias posteriores de internação desse choque a priori cardiogênico, /misto, que a gente está enfrentando. Então, furosemida, eu também vou nessa dose de 1,5 a 2 miligramas quilo do paciente que já tem um quadro mais estabelecido de C. No Virgem a gente costuma fazer algo ali em 3, 4 ampolas na maioria dos pacientes para ter uma resposta adequada. adequada. Do cara que chega com um pouquinho de falta de ar, um pouquinho congesto, o cara que está se mal, afogando, né? Se afogando. Você falou linhas B, difuso, né? E uma coisa que eu acho legal é assim, eu só tenho medo da furo, eu pessoalmente, não sei se vocês concordam, quando eu estou em dúvida da volemia, porque volemia é difícil. Se eu tenho certeza que o cara está com gesto, como nesse caso, a gente bota bomba de furo, bloqueio sequencial, a gente faz o cara urinar. Né? A gente não é o caso dele, mas tem casos de resistência diurética que a gente usa. O pessoal até pergunta, isso tudo de furo? 15 ampolas de furo? 15 ampolas de furo, vai lá. Tem a dose gatilho e dose teto, né? Você precisa que ele urine, né? Exatamente. E a teto a gente às vezes até pega pesado. O teto é muito alto, né? Não, o teto, digo assim, às vezes você fazer 10, 15 ou 20, talvez não mude pro cara, né? Não é como você vai intoxicar ele agudamente. Faz bloqueio né? sequencial. Ele não vai ter os efeitos colaterais ali daquela dose que você está fazendo naquele momento, né? Uma claro coisa que você tem que monitorizar eletrólise, que é isso aí agudamente, pode fazer isso no eletrólise agudamente, mas o pessoal fica com medo de surdez, isso aí não vai fazer agudamente. Todos esses anos a gente nunca viu também essa parte de... Também a gente não testa, a gente não busca. Mas chama... Mas se tem um lugar que prescreve furo, é lá, né? É aquele instituto. Outra coisa que a gente poderia ter feito também ali para ajudar é uma ventilação não invasiva, né? O cara está com gesto, a gente dá ali pelo menos uma pressão contínua, não invasiva na via respiratória, ajuda a melhorar e mais rápido esse paciente. Melhora adepto também. Melhora adepto, a gente diminui hipóxia, a gente sabe que isso aí também contribui com a piora do choque. Então, pressão invasiva entra simultânea. Tudo que entra tudo junto, na verdade, né? A gente está falando aqui de forma escalonada, mas assim, essas coisas entram de forma simultânea ali na emergência. O paciente está na sua cara na sala de emergência, né? Então você está junto dele, pedindo uma coisa para um, pedindo uma coisa para outro. Tenta tudo junto. É um paciente muito grave, com alta chance de óbito intra-hospitalar, e quando ele vai de alta, ele vai num contexto muito ruim, que tem alta chance de reinternar em breve. É um cara que a gente tem que pegar pesado, tem que correr atrás, tem que ser muito crítico nas condutas, reavaliar frequentemente e o mais rápido possível tentar reestabelecer ele, tanto para no seu bom funcionamento, quanto tirar ele do hospital também, assim que possível, para evitar todos os processos infecciosos, hospitalares crônicos que podem acontecer. E nessas primeiras horas, vocês então começaram Nora, Dobuta, invadiu, né, central PAI, sonda, furo, antibiótico, fizeram todas essas medidas. Agora sim, para fechar essa primeira parte, o que vocês querem saber agora de variáveis clínicas e hemodinâmicas para falar? Está ressuscitado. Você já falou que a pressão tinha melhorado, não foi? Mas é importante depois da Dobuta saber perfusão, ver como é que ficou. Quentinho. Clinicamente, se ele está melhor, né? Sentindo bem melhor. Parou de vomitar. Débito urinário. Débito urinário é importante, que é uma coisa que melhora com a fúria do Dobuta melhora. Respondeu bem. Ali em 2 horas teve 400 ml de diurese. Falando uma coisa a gente faz pouco, mas tem muita evidência, né? O sódio urinário, Léo. Sódio urinário. Sódio urinário é um negócio que dá uma resposta assim, na hora, se você precisa aumentar ou não sua fúria. Sim. O valor de 50 e 70 ali, se estiver abaixo disso, talvez você precise dobrar sua dose de fúria. 2 horas. 2 horinhas você calcula. É difícil porque assim, o pessoal que fez esse trabalho saiu muito rápido o resultado. Às vezes lá a gente demora um pouquinho, a gente vai fazer isso, a gente já tem a resposta da diurese ali que a gente queria. Que até depois eu acho que vale se falar também como que é uma diurese que deixa vocês mais tranquilos.
O número que tem no mais difícil é de 100 a 150 ml hora, mas tem vários, tem uns 1,5 a 2,5 ml quilo hora, tem vários numerozinhos, 5 litros ou 1 litro em 6 horas, então, mas o valor que está mais estabelecido é 100 a 150 ml hora ali, você já considera uma situação adequada. Às vezes ele precisa mais, né? A gente sabe que o paciente cheio, o tanque cheio, precisa urinar muito para se sentir melhor mesmo e você ver alguma repercussão orgânica daquela descongestão que você está fazendo. Mas o valor que você considera para aumentar uma dose de fluido na hora é 100 a 150 ml. Beleza. O que mais? Querem saber alguma outra coisa dele? Acho que é isso, né? Diurese está melhorando, a variável laboratorial já estava base-excess, SVO2, lactato, toda essa parte. Aí faltou o restante, a gente focou nas coisas, mas focou, a gente ia ver aquela parte da infecção, se ele tinha aumento... Rastro infeccioso, né? O hemograma tinha algum sinal de infecção, se o PCR estava alto. Neutro 5.000, PCR menor que 5, X de tórax liso, urina 1 lisa. Parecer só uma progressão da doença, um tratamento, na verdade, talvez né? tivesse antibiótico. É importante falar de leuco nesses pacientes, que pacientes crônicos normalmente são mais leucopênicos, né? Então, às vezes ele não vai ter aquela leucocitose, ele vai dobrar aquele leuco que ele já tem. Isso é uma dica importante, porque assim, tem 4.000, tá 9, 10.000, talvez aquilo seja a leucocitose dele, né? Não seja, pra gente é um leuco normal, mas pra ele já seja uma resposta a uma infecção. Show. Então, cabeça, pele, rim tá bom, macro tá boa, microhemodinâmica boa, sucesso. Agora, nesse momento, para fechar o plantão de vocês, como bem cara de PS Incor, sentou no computador para prescrever. O que vocês deixariam agora? Prescrição dele, de cabo a rabo. De cabo a rabo, eu acho que a gente já está no contexto, ele não está com uma dobutamina muito alta, a gente já pode liberar um pouco de dieta para o paciente, a gente costuma no paciente hipervolêmico restrição hídrica. Então a restrição hídrica é importante para o cara já se associar na internação que ele vai demandar isso para casa. Né? É importante falar aqui, Léo, dessa resistência, porque eu sou questionado também pelos residentes, que não tem evidência de restrição hídrica. Pô, mas a gente está no hospital, a gente está fazendo descongestão do paciente. Vamos tentar controlar. Um dos parâmetros é o balanço hídrico negativo. Exato. Vamos controlar o que ele está tomando ali para fazer isso de forma segura. Né? Eu sei que não tem evidência para todo mundo, mas intra-hospitalar no paciente congesto, ninguém foi testado, tá? Ninguém foi testado assim. Então, nesse paciente, de forma racional, a restrição hídrica entra. Isso. Quanto menos entra, menos eu tenho que tirar. Então, é menos furosemida, menos distúrbio eletrolítico que eu vou fazer. Então, a questão de restrição hídrica no paciente C, com dificuldade de manejo volêmico, é uma coisa que a gente costuma fazer. É um pouco diferente, desculpa, Léo, da hipossódica. Exato. Né? Que eu tiro de todo mundo lá. A dieta hipossódica já não tem tanta evidência assim. O paciente grave é o paciente hiponatrêmico, é um paciente às vezes desnutrido, né? Tem alteração do paladar, você vai botar uma dieta hipossódica, ele vai piorar ainda. Hipossódica e hipogordurosa para diabetes, para nefropata. Lá no Incov é a mesma. Eles tudo toma igual, e tira o sachê de sal. Aí vem um feijão em vez de normal batido. Né? Mas assim, apesar da restrição hídrica, nesse caso racionalmente a gente colocar de forma racional, a hipossódica a gente não coloca. Esse tem estudo já falando que não melhora e até tem uns desfechos negativos no paciente que tem mais grave, tá? Então, você vê até que na dieta a gente já para discutir com o paciente com isso. Nem passou da dieta ainda, mas continua aí, Léo. Acho que dobutamina, vai lá em cima, outro característica de droga vasoativa. A gente vai ver se nessa situação a gente já conseguiu tirar noradrenalina, se a gente já conseguiu, geralmente, num paciente mais grave, a gente faz um período ou de vasodilatação EV ou um período de vasodilatação via oral com dose bem discreta. Perfeito o que ele falou aí. Porque se não tiver componente distributivo, a nora vai jogar contra a gente, né? Vai fechar mais aquela periferia, vai dificultar ainda mais o funcionamento daquele coração. Então, se ele não está precisando da nora, o desmame é precoce e rápido da nora, né? E aí, que o pessoal se assusta mesmo, que eu já fiz no plantão, tirar a nora de manhã e de tarde está com o niprídio, no caso do paciente mais grave é mais fácil o niprídio, tem maior tato, né? À tarde já tá. Mas aí eu acho que é bem especialista, né? Bem especialista. Porque isso a gente tem muito essa mão, esse tato, até já descartou a infecção, sabe que o cara não tá vazio. Não é pra começar, como o Léo falou isso no momento, não é pra começar na porta, vou começar o Niprid aqui mesmo. Não é um cenário, não tem porquê, né? mas a gente agora, o paciente melhorou, viu que não tem nada inflamatório ali, a gente não achou nenhuma infecção, parece ser uma descompensação de um IC não tratada que ele já tinha, talvez ele precisa mesmo, ele já tinha aquele IC há algum tempo e aí só descobriu agora por evolução da doença mesmo, talvez seja isso o caso dele, né? Então ele se beneficia desse Niprid. Mas não tem pressa também, ele melhorou clinicamente, a gente tem tempo para tratar ele e conhecer o paciente.
Continuando, eu acho que é um paciente que a gente vai também avaliar o que ele usa prévio, o que é possível reconciliar, isso é uma coisa muito importante, que às vezes a gente esquece de reconciliar alguma coisa, de repente o paciente começa a piorar e a gente não é uma doença de base descompensando. A gente costuma ver muito isso aí como outro fator descompensador. Se ele usasse ECA, BRA, Entresto, beta-block, e aí? Beta-block nesse cenário saiu fora pela descompensação com o uso de dobutamina. Nesse caso sai fora com certeza, tá? Aí não tem briga de incoinante aqui não. Choque cardiogênico beta-bloqueador. Na perfil C a gente discorda um pouquinho, mas no choque cardiogênico sai todo mundo. Exato. No INCO a gente tira de todo paciente com baixo débito. O IECA, a priori, sairia fora. A gente está em paciente em uso de noradrenalina, mas talvez disfunção renal também. Qual outro que tinha perguntado? Acho que era isso, né? Aí vai uma produção gástrica, o paciente... Né? E aí o cara que está com dobutanora, bota carvedilol 25, 12 em 12. Exato, isso aí. Losartana 100 por dia. A Spiro pode, se não tiver nenhuma discalemia, pode ficar, mesmo com essa disfunção renal não tem problema. Se não tiver hipercalemia, pode... Até vai ajudar nesse controle... Discalemia. Vai até ajudar nesse controle volêmico. Sim. E já é uma medicação que a longo prazo vai me ajudar a modificar o prognóstico no paciente C, né? Bom, vamos seguindo. Vamos fazer uma profilaxia de TVP, isso aí não pode ser esquecido no paciente. É um paciente que costuma ser protrombótico também durante a internação, tem múltiplos catéteres, de alto risco para eventos tromboembólicos, isso aí vai ter que entrar nesse cenário. Vai ser com heparina, nesse caso, com a disfunção. Pela disfunção renal, controle de destro, esse paciente, pelo menos que a gente, principalmente paciente que a gente não conhece, que está crítico, esse paciente tem que ser monitorado quanto à parte de glicemias com prognóstico, né? Então, eu deixar esse paciente com desglicêmico, paciente crítico, desglicêmico, eu pioro o prognóstico dele. O que mais, Torinho? Acho que... Eu peço vaga lá para você, não. Pede vaga, a gente não vai ter, a gente vai... Não tem vaga na UPA. Excelente. Você não falou de uma medicação que é pouco na nossa prática ainda, mas nos hospitais é o inibidor do SGLT2. SGLT2, isso aí. Assim, já tem uma segurança de usar no paciente internado e já tem estudos que melhoram também o paciente congesto com ajuda ao diurético. Então a gente tem segurança. Se ele não tiver nada ali grave, muito desglicêmico, medo de alguma coisa metabólica, você consegue manter no paciente com IC internado. Então, você tem essa segurança. Né? Exatamente. Legal. Show de bola. Excelente. Já esperava, não me surpreendeu nem um pouco, porque eu já estou acostumado a ouvir vocês no dia a dia, é um privilégio. Então, muito obrigado. Vou só pedir mensagens finais sobre ser descompensado aí, choque cardiogênico. A câmera 1. Eu vou deixar IC com o Torinho e eu falo do choque. A mensagem final. E ser descompensada, eu posso falar para você, não ter medo de usar furosemida no paciente hipotenso, né? Normotensão não é igual a normodébito, hipotensão não é igual a baixo débito, né? Pesquisar ativamente sinais clínicos e na anamnese de baixo débito, né? Náusea, vômito, alteração de nível de consciência, perfusão, né? Paciente tem que ser... É difícil avaliar esse paciente limítrofe. Nosso paciente já chegou um pouco menos limítrofe, assim, a gente teve uma maior facilidade de diagnosticar isso no decorrer da história. Dobutamina no paciente com IC crônica descompensada deve entrar precocemente, a situação deve ser rápida. Acho que é isso de mensagem, eu falei. Aí então vai ficar um texto em vez de uma mensagem. Não, mas é isso. Virou uma carta ao editorial. Exatamente, cara. Se eu te deixar, eu falo de IC aí. Não é mensagem. Então, assim, a mensagem foi importante. Então, a IC é um distúrbio do sistema. Aí, a definição de C. Webster já dizia. Aí eu vou falar da alta, tu prescreva seus medicamentos, aí vai ser um dia também. E de choque, é uma mensagem mais breve que a doutorinha. De choque, independente da etiologia, é serem agressivos. A gente está com uma mortalidade muito grande, é um paciente que morre, que não é um paciente que eu vou ficar confortável de deixar ele esperando o exame na observação. Coloque na emergência, vá atrás de tirar ele do choque. Quanto mais rápido, melhor. É um paciente que eu tenho que estar toda hora em cima, não é um paciente para ficar confortável do jeito que está. Não é para ficar no computador ali. Primeiro avalia o paciente, depois vai digitar. É isso que eu faço. Residência do INCO. Paciente chegou grave, paciente, depois computador. Exato. Por favor. Talvez seja a minha luta diária. Primeiro o paciente, depois o computador. Um pupilo aqui, né? Pessoal, muito obrigado. É uma honra conviver com vocês. Vocês sabem que eu falo isso muito honestamente. Eu também. É um enorme prazer e obrigado por vir aí. Valeu. Essa foi a Fritada assim. Até a próxima. Valeu.